Toda vez que eu faço algum vídeo sobre a vida escolar ou falo alguma coisa sobre a educação aqui do Japão, muitas vezes eu recebo a pergunta aí sobre o bullying, né, aqui no Japão. Todo mundo sabe que eu sou muito preocupado com essa questão do bullying, né? Já fiz vídeo falando sobre isso, que as meninas já em alguma parte da vida escolar sofreram um pouco disso, né? Graças a Deus tudo foi resolvido. Mas tem vídeos que eu falo não só do caso delas, mas de como que o japonês vê isso, né? Uma vez, inclusive, eu falei que eu conversei com um japonês de uma fábrica que eu trabalhei e ele falou que as escolas aqui, elas não gostam de se envolver nesse assunto, sabe? Eles fazem meio que vista grossa, porque acaba manchando o nome da escola. E nessa semana aí que passou, teve uma notícia aí de um caso da região de Tóquio que uma mãe tentou resolver esse tipo de problema, porque a filha que está estudando no segundo ano do Shogaku, se não me engano, estava sofrendo bullying. Aí parece que ela foi até a escola, né, conversar com o professor, com a diretoria, para tentar resolver esse problema, né? Afinal de contas, que pai e que mãe que vai, né, ficar contente com uma situação dessa? Então, ela foi, né, no meu ver, com todo o seu direito, né, de tentar resolver, só que parece que acabou aí essa conversa, essa reunião, não tendo bons frutos, sabe? Parece que acabou tendo alguma discussão. Na notícia não fala os pormenores, né? Aí diz que essa mãe voltou depois com mais dois amigos, né? E acabou dando em agressão isso aí, né? Esses dois amigos acabaram agredindo professores e o pessoal da diretoria. Não quero dizer com isso que, pelo fato da filha estar sofrendo bullying, que é correto fazer isso, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que essa questão que o japonês me falou, que muitas escolas aqui fazem vista grossa, é uma realidade aqui no Japão, né? Tanto que saiu essa notícia e no caso dessa mãe aí chegou nesse extremo, que não deveria chegar nisso, né? Se os professores e a diretoria acatassem lá o que ela estava reclamando e tentasse resolver esse problema, eu acho que não chegaria a esse ponto. Então essa questão do bullying é uma coisa que está enraizada aqui na cultura do Japão. Um outro fato que eu citei também em um vídeo já um pouco antigo é que numa conversa lá na sala de Kyokei é onde a gente faz o descanso, né? Sala de descanso ali dos intervalos. Teve uma época que uma menina acabou se suicidando, sabe? Se jogou na frente do trem. E é outra coisa que para eles, como tá muito, tipo, na cultura do Japão, essas duas situações, tanto do bullying quanto do suicídio, você não percebe assim na conversa algo que seja, tipo, que não seja normal para eles. Eles conversam como se fosse algo tão normal, né? Esse tipo de acontecimento. Então, acho que de tanto isso acontecer, já passa uma coisa meio que despercebido para eles, né? A importância sobre esse assunto aí, não sei. Eu não sei explicar direito qual que é o sentimento desse pessoal aqui do Japão sobre isso. Eu não quero dizer com isso que todas as pessoas tenham essa mesma postura quando se fala sobre isso. Mas assim, é lógico que tem pessoas que vê casos desse tipo e não se conformam com isso, né? Mas o que eu quero dizer é que
para uma boa parcela, isso tudo é normal. No caso do bullying, por exemplo, parece que tipo, eu sofri isso, né? Então, nada mais justo do que eu fazer isso com outra pessoa. E isso vai continuando, sabe? Não é só na vida escolar. Você vê esse tipo de abuso também nas fábricas, né? Eu não sei se em outras empresas também tem, porque eu nunca trabalhei em outro lugar a não ser em fábrica, mas eu tô falando sobre a minha experiência aqui do Japão, tá? Eu já até comentei em um vídeo que teve um japonês que ele teve que passar por um tratamento psicológico, ficou 3 meses fora, sabe? São coisas que o bullying acaba trazendo, né, para as pessoas na saúde mental, acaba afetando tudo isso, né? Um adulto, né, teve que passar por um tratamento psicológico de 3 meses, então eu fico pensando como que fica no caso de uma criança, né? No caso dessa menina que está no 2º ano do ensino fundamental. O que deve estar passando, né? Passar por um bullying, geralmente quando acontece isso, é uma coisa diária, né? Ela sofre todo dia, pois ela encontra todo dia com essa pessoa que está judiando dela, que no caso seria um menino. E na reportagem, pelo que eu entendi, esses 2 rapazes foram lá à procura desse menino, né? Como a escola não fez nada, talvez eles queriam ir lá chamar a atenção. E o professor vendo aquilo, eles entrando com garrafa de vidro na mão, tentaram, né, segurar o cara, e nisso aí que começou esse empurra daqui, empurra de lá e a agressão, né? Então não foi por um bom caminho, mas isso aí é a consequência do quê? Da falta de vontade da escola resolver esse problema, que seria um problema tão fácil de ser resolvido, né? Conversando com os pais das crianças envolvidas, mas não, né? Eu não sei que tipo de pouco caso que fizeram. O fato de alguns professores aí não darem muita atenção, também não sei se está ligado a essa questão, né, de quando eles eram crianças, terem passado por isso, ou como vítimas, ou como quem estava fazendo esse abuso, né? Mas tudo leva a crer que algo está relacionado com isso, né? Ou também pela questão de eles serem funcionários dessa escola e por ordem superior aí, tipo essa questão que o japonês me falou, que a escola não pode ter o nome manchado, então eles fazem essa vista grossa por esse motivo, não sei. É difícil estar explicando para vocês aí o que faz, né, uma entidade, uma escola, onde deveria estar ensinando bons costumes, né, as pessoas serem educadas, fazendo vista grossa para uma situação desse tipo, né, que vai justamente o oposto do que eles deveriam estar fazendo, né? Por isso que essa questão do bullying foi algo que sempre me deixou preocupado aqui quando as meninas entraram aí para a escola, né? Começaram a sua vida escolar. Isso aí era uma coisa que sempre me deixava com medo. Até hoje eu confesso que tem esse receio, sabe? A Aninha, por exemplo, passou aí do Fundamental 1 para o 2, e aí começou de novo esse receio de ter a questão do bullying. Por quê? Porque parece que no Fundamental 2 é mais forte aquela cultura lá do senpai, né? Do Kohai, aquele negócio de veterano e novato. E geralmente quando acontece alguma coisa nesse sentido de bullying, acaba ficando mais forte, né, nessa faixa de idade, né? Não que quando no Fundamental 1, quando existe isso, seja mais fraco. Não estou querendo amenizar as coisas, mas tudo tem o seu grau, né? Conforme as crianças vão crescendo mais, infelizmente, né, aquele lado mais, como fala, inocente da criança, né, vai diminuindo, vai se apagando. Aí a gente tem esse certo receio com isso.
Eu me preocupo bastante com essas coisas, pelo fato de eu perceber que isso é cultural aqui do Japão, né? Então ela vem desde criança, né, até você entrar na escola, você vê que todas as crianças são bem ingênuas, é bem diferente. Dá para você perceber isso quando você vai nos parques, né? Aí depois que vão crescendo, você consegue perceber entre uma criança e outra que já começa a despontar esse tipo de coisa. Você já não vê tanta ingenuidade, né? E vê uma certa malícia em determinados atos, né? Na postura das crianças. É triste saber que existe esse tipo de coisa num país que muita gente diz que a educação, né, seria um exemplo para o resto do mundo. É por isso que, às vezes, quando me perguntam, eu falo que, por enquanto, eu não posso falar muita coisa da educação, porque a gente vai vivendo essas experiências conforme as crianças vão subindo de grau, né? Então, o que eu posso dizer é até o momento. A Aninha acabou de passar para o Fundamental 2, acima disso ainda não tenho nenhuma vivência ainda para dizer, mas é complicado, né? A educação aqui no Japão ela é diferente, muito diferente do Brasil, né? Já comentei em um vídeo. Não sei se eu cheguei a comentar que quando a Aninha passou pro Fundamental 2, a gente teve aquela cerimônia de entrada, sabe? E eu acho que eu comentei sim num vídeo que nesse momento cada turma teve um professor lá que se apresentou e falou um pouco do que seria a vida escolar dessa nova fase. E o professor que fez essa apresentação e falou, né, na sala da Aninha, ele deixou uma coisa assim, ele é muito de brincar, sabe? Mas ele deixou uma coisa bem clara ali para os alunos, que ele não perdoaria alguém que fizesse bullying ali na escola, sabe? Ele falou, ele inclusive fala, né, que ele é gordinho, que aqui no Japão, acho que pouca gente sabe, infelizmente, quem tem o peso um pouquinho acima, eles sofrem bullying aqui, né? Eles sofrem, eles são vítimas assim de bullying e de piadas, sabe? Então, se não tem o bullying, tem sempre aquela piadinha, né? Que a pessoa é debu, né? Que ela está acima do peso. E o padrão aqui do japonês é uma pessoa bem magra, né? Padrão assim que eles consideram aí de beleza. Então, qualquer pessoa que tem um pouco de peso assim acima do normal, elas são vítimas aí de piadinhas. E esse professor, ele falou que com ele não foi diferente. Aconteceu isso com ele, né? Então, ele continua ainda com peso, né, um pouco acima. Ele mesmo fala que já faz exercício, tenta, né, diminuir isso, mas todo mundo sabe que não é uma tarefa muito fácil, né? Depende de pessoa para pessoa, ela já é assim mesmo, né? E com isso aí ele fala que não gostaria de ver, em hipótese alguma, essa questão do bullying ali na escola, que ele não perdoaria isso, né? Então, a gente percebe que tem alguns professores hoje que têm uma certa preocupação nessa questão do bullying, né? Mas é aquilo que eu falo, como isso já está na cultura, tem alguns professores que ainda não pensam dessa forma, principalmente os professores de mais idade. Esse professor acabou de sair da faculdade, né? É um professor novinho ainda, ele é a primeira vez que vai dar aula aí, entendeu? Então é uma geração diferente. Então a gente percebe que existem essas diferenças entre as gerações. Vocês estão ouvindo? Tem a gravação aí da mulher falando no alto-falante que é pra gente ir embora. Eu acho que até eu chegar lá embaixo de novo, eu vou pegar o portão fechado, né? Mas é isso. O bullying é uma preocupação, né?
que é real aqui no Japão, que existe, muita gente sofre com isso, infelizmente, né? Não deveria existir. Muita gente aí fala que o bullying só é combatido através da pessoa se defender, né? Muita gente aí fala sobre agressão também, né? Revidar. Eu particularmente não sou a favor de revidar, porque eu acho que isso pode levar para consequências piores, né? Então, muitas vezes, é lógico que isso aí vai demonstrar que a pessoa é mais forte e vai reverter o caso, né? Já tive um amigo filipino que revidou, sofreu tanto bullying, ele não aguentou, revidou, quebrou o nariz da pessoa que fazia bullying com ele. E a escola, vendo aquilo, essa briga, né, que teve, a reação de todo mundo foi o quê? Deixar de acompanhar esse cara que abusava, fazia o bullying, porque ele apanhou, né? Ele chegou a desmaiar quando levou o soco. E começou a correr atrás do filipino, né? E o filipino é que virou tipo o líder da turma, da gangue ali, né? Só que o filipino, ele não tem essa característica, né, de fazer o bullying com ninguém. Então ele não fazia isso com ninguém, mas ele ganhou essa massa, né, do pessoal que ia atrás desse outro aí. E isso aí fez com que parasse esse negócio do bullying, pelo menos na turma dele ali, né? Então eu sei que existe casos e casos aí, né? As reações são diferentes, mas e se, sei lá, né, acontecesse dele ter quebrado o nariz desse menino, né, ter feito isso com o menino, e tivesse uma reação agressiva pelo lado dos amigos deles, né? Poderia virar uma situação muito pior, eu não sei. Por isso que eu acho que a agressão é meio perigosa, né, nesse sentido. Para mim, eu acho que tem que ser tudo resolvido na conversa, né? Levar esse assunto para a diretoria, né? E se a diretoria não resolver, a gente tem que levar para a prefeitura, para a polícia, sei lá. Mas tem que ser resolvido de uma maneira mais pacífica, né? Não chegar a esse ponto que chegou também esse caso aí de Tóquio. Infelizmente, isso vai acabar acontecendo porque é fácil, né, a gente estar fora aí e falando sobre o bullying, né, que o filho dos outros sofrem, né? Ninguém sabe o que o pai, a mãe está passando, né, de ver o filho sofrendo dessa forma. E o sofrimento da própria criança, né, que está na questão aí de vítima. Então, a reação do ser humano é complicada. Você vai querer proteger seu filho, né? E você procura os meios, né, de conversa, que seria o primeiro meio mais sensato a ser feito, e você não vê nenhum retorno, não consegue ver alguma coisa a seu favor, dependendo da situação que você está, do estresse que você está passando, né? Essa situação mais agressiva acaba virando algo inevitável. É lamentável que tudo isso esteja acontecendo. Espero que o Japão abra os olhos para isso. A gente vê muitos panfletos, muitas escolas aí que está com a intenção de acabar com isso. Espero que essa nova geração de professores tenha um pouco mais de consciência nesse assunto e que isso possa mudar daqui para frente. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!